Bom, essa é uma questão que está aí na nossa lista de questões do canal e nos foi questionado um pensamento bem lógico aqui sobre a forma de calcular a área a partir da escala, né? O que você tem aqui? Vamos resolver bem rapidamente, explicando aí a ideia da escala. Você tem um retângulo, né, representado no mapa de 3 por 4 centímetros. Então, você tem isso daqui, mais ou menos, ó, 3 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. E aí a ideia é a seguinte, né? Qual que é a área real desse retângulo aí? Então, se a gente sair do mapa, for lá no local real, qual que é a área? Então, existe um pensamento de que nós podemos calcular a área do retângulo, né? A área dele no mapa, tá? E aí, a área de um retângulo é base vezes a altura, fica 4 vezes 3, que daria 12. Repara, eu vou até escrever novamente aqui, ó. 4 vezes 3 centímetros, tá? Então, o que você tem aqui é isso, ó, 4 centímetros vezes 3 centímetros igual 4 vezes 3 dá 12. Centímetro vezes centímetro fica centímetro ao quadrado. E aí, a ideia seria usar a escala que está apresentada aqui. Olha, cada um está para 2.500. Então, aqui está em centímetro, né, na escala. Na verdade, assim, a escala está de 1 para 2.500, né? Nós podemos interpretar em centímetros, e aí você, para transformar para metros, você dividiria por 100 o 2.500. Então, o 2.500, se a gente pensar ele em centímetros, dividido por 100, fica 25 metros. Ora, então nós temos 12 centímetros aí, vezes o 25 metros. E aqui mora o problema. Para quem fizer sem considerar os centímetros quadrados e a unidade aqui de metro, e pegar e usar dessa maneira só, fazer aqui logo a multiplicação, você vai ter uma suposta área, que é 12 vezes 25, que aí daria 300. E aí vem aqui e marca a letra A, e fica errado. Por quê? Veja aqui o principal problema. Você tem uma unidade que está lidando com área e que está em centímetro quadrado, e a outra unidade aqui que está lidando com comprimento e está em metro, né? Então, tem que tomar cuidado. Essa escala não é uma escala de área, é uma escala de comprimento, tá? Então, coloquei até aqui, ó, para você perceber a diferença, né? Que essa escala pode realmente enganar. Você tem aqui um retângulo 4 por 3, e que se nós ampliarmos ele para o real, né? De fato, o que, que nós vamos ter aqui, ó? Vamos supor que esse da direita seja o retângulo real, né? Saiu do mapa e foi lá na realidade ver esse retângulo lá descrito. Você não vai ter mais 4 centímetros aqui, isso fica claro. Esse centímetro some daí. O que, que você vai ter? Você vai ter 4 centímetros lá, só que a escala você vai aplicar aqui agora, ó, 1 para 2.500. Então, cada um desses centímetros equivale a 2.500 centímetros. Então, aqui eu multiplico pelo 2.500, certo? Ou, se você preferir, assim que nós fizemos na outra questão, né, você já multiplica só por 25. Por quê? Porque aí vai significar que nós temos 1 centímetro para 25 metros, né? Observando esse 2.500 aqui, dividido por 100, ó, tá? Então, estou fazendo aqui meio que num rascunho, porque isso já foi feito na outra questão. Então, aqui sim, né? Você tem 4 vezes 25, e aí você já saiu da unidade de centímetros e já foi para a unidade de metros. Então, 25 metros aqui. Tudo bem? E aí, a mesma coisa você vai ter do outro lado aqui, ó, 3 vezes 25, aqui também em metros. Tá certo? E aí, o desenrolar da questão continua por lá. Você vai perceber que a resposta, né,
não vai ser o 300. Por quê? Por conta disso aqui, ó, que eu queria comentar. O 25 metros, ele já aparece embutido em cada uma das dimensões. Por quê? Porque a escala lá não é de área, a escala é de comprimento. Então tem que aplicar ela aqui e aplicar ela aqui, né? Nós chamamos de comprimento, largura, mas fica fácil de perceber, então, que ela é aplicada duas vezes. E até por isso, gente, ó, aparece o metro vezes o metro, tá vendo? O 25m vezes o 25m. É daqui que sai o metro quadrado. De modo que na outra forma que nós começamos a fazer, você tinha uma mistura de unidades aqui, ó, né? Então, como é que sairia o metro quadrado? Imagina, aqui nós teríamos aqui num rascunho, ó, centímetro quadrado vezes metro. Que unidade é essa? Entende? Então, essa aí, esse daí talvez seja o peguinha da questão, né? E tá aí comentado agora, tá? Aí a resolução daqui para frente já continua no outro vídeo. Mas de qualquer maneira, dá uma olhada aqui numa resolução um pouquinho mais detalhada, ó, você teria então que a área base vezes a altura, né? Quem é a base desse retângulo aqui? Se eu não colocar o 4 vezes 25 igual a 100, só para perceber aqui a diferença, ó. 4 vezes 25. Não vou colocar 100 não, tá? Isso aqui está em metros. Depois, o que é a altura, né? Então, vou separar aqui, ó. Base é isso, vezes a altura. 3 vezes o 25 metros. É. Então, você tem a percepção de que você vai ter o metro vezes o metro, que eu já conversei, né? Já falei sobre isso. E um outro detalhe aqui também, ó. Que aí, quando você aplica a escala de uma maneira correta, você tem o 25 vezes o 25 aparecendo. Então, repara que você não usa o 25 apenas uma vez. Você usa duas vezes, né? Em cada uma das dimensões. Então, por isso a diferença também aí, né? Aí é claro que se você fizer a continha, o 4 vezes 25 já vai dar o 100, aí o 25 já está embutido, e o 3 vezes 25, 75, né? E aí finaliza lá e marca a opção correta. Mas isso que é importante de você reparar aqui numa resolução detalhada, tá? Esse 25 vai aparecer vezes ele mesmo, porque eu estou lidando com área, né, gente?